Graça e paz, amados. Eu gostaria de convidar você para mais uma reflexão aqui em nosso canal. Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9 e o versículo de número 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Queridos, eu quero refletir com você sobre um assunto muito interessante, fé. A Bíblia aqui nos mostra Paulo falando sobre o prazer que ele tinha, sobre a grande satisfação que Paulo ele tinha de anunciar o Evangelho sem usar os direitos que ele, Paulo, tinha como pregador do Evangelho. Se você olhar o capítulo 9, que nós lemos apenas o versículo 18, e eu até convido você a meditar nesse capítulo e ver o contexto, né? O porquê que Paulo estava falando isso. E Paulo aqui ele vai falar sobre os direitos, né, que um obreiro do Senhor tem. Né? Paulo ele vai falar sobre quem vive do Evangelho, né? Quem prega o Evangelho, viva do Evangelho. Né? Paulo vai falar sobre, né, as questões pertinentes à vida de alguém que prega o Evangelho. Né? E Paulo aqui no versículo 18, ele fala sobre o que ele havia se determinado a fazer. Né? Pregar o Evangelho sem usar o direito que ele tinha como um obreiro do Senhor. E ele fala com muita propriedade, porque Paulo ele era um homem que ele fazia a obra de Deus, né? Por amor. Paulo ele era um construtor de tendas, né? Paulo ele procurava ao máximo a não ser pesado, né, para as igrejas, para os irmãos. E eu quero convidar você a refletir acerca de tudo isso, né? Paulo ele deixa bem claro que não é errado a pessoa, né, que prega o Evangelho ser sustentado pelo Evangelho. Ele deixa muito claro isso, que isso não é errado, isso não a pessoa não está cometendo nenhuma infração, né, contra a palavra de Deus. Porém, né, Paulo ele fala do prazer que ele tinha de pregar o Evangelho sem exigir esses direitos que ele tinha. Queridos, hoje o que nós estamos observando, né, na obra do Senhor são pessoas que, ao invés de confiar na bondade do Senhor, ao invés de confiar na provisão do Senhor, essas pessoas elas agem com a força do seu braço. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 38, que o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo não precisa estar fazendo campanhas, o justo não precisa estar extorquindo a fé dos outros, enganando os outros para ter o seu sustento trazido pelo Senhor. Né? O salmista Davi disse: eu fui moço e fui velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência, né, mendigar o pão. Então, o justo ele não precisa usar artifícios, né, para arrecadar dinheiro, para fazer com que o Evangelho traga para ele uma fonte de renda. Né? Ele não precisa. Né? E hoje o que nós estamos vendo, irmãos, são pessoas que usam a palavra de Deus para arrecadar fundos. E nós não precisamos disso. Né? E Paulo é exemplo disso. Quando você olha ali a igreja de Filipenses, né? Era uma igreja que ajudava muito Paulo. Né? E Paulo vai dizer aqui
na sua segunda epístola aos Coríntios, ali no capítulo 9, coincidentemente o versículo capítulo 9 também, né? E o versículo 7, Paulo vai dizer que Deus ama quem dá com alegria, né? Paulo não vai dizer que Deus ama quem dá por obrigação. Paulo não vai dizer que Deus ama quem dá porque eu estou fazendo uma campanha, estou pedindo aos irmãos, e aí os irmãos, né, terminam agindo pela emoção, né, terminam agindo porque alguém está pedindo. Não, Paulo diz que Deus ama quem dá com alegria. Tem que ser espontâneo, sem que alguém esteja pedindo. Irmãos, eu quero contar para você um testemunho, né? Um testemunho pessoal, um testemunho que eu vivi relacionado a essa questão que eu estou colocando aqui. Na verdade, são dois testemunhos que eu quero contar. O primeiro é um testemunho atual que eu vivi, né, a semana passada. Nós temos uma pequena congregação aqui em Brasília, algumas pessoas que se reúnem conosco, né, na garagem do prédio onde eu moro. Aqui nós não pedimos dízimos, não pedimos ofertas, nós não pedimos dinheiro. Nós nem falamos de dinheiro nos nossos cultos, né? Porque eu entendo, irmãos, que o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, ele se cumpre quando nós confiamos no Senhor, né? Lá está escrito que o justo viverá pela fé. Muito bem. Eu moro de aluguel, né? E, como disse, utilizamos a garagem do prédio para fazermos os nossos cultos. E o meu aluguel aqui, irmãos, ele é um valor não muito baixo, é um valor, né, que eu não teria condições de pagar esse aluguel. Eu não teria a mínima condição de pagar o aluguel, eu não teria condições, né, de manter as despesas inerentes à alimentação, ao pagamento de luz e água, né? Eu não teria condições de manter a minha casa. Porém, desde quando eu me determinei em fazer a obra do Senhor, quando o Senhor me chamou e eu compreendi o chamado do Senhor e me determinei a fazer a vontade dele, o Senhor me ensinou a viver pela fé, né? Eu aqui no nosso canal, você pode ver que nós não temos aqui nenhuma fonte de arrecadação, né? Eu queria só abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte, que eu tenho um amigo, pastor, e ele costumava colocar, né, nas minhas mensagens o número da minha conta. Tem um outro canal que eu tenho, que eu nem uso esse canal, que um amigo pediu para criar esse canal, para divulgar as minhas mensagens, e esse amigo colocou também o número da minha conta. Porém, nada disso eu pedi para que eles fizessem, né, para que eles colocassem o número da minha conta. Tanto é que você viu que agora nesse canal que eu mesmo criei e que eu me determinei, né, me determinei a estar gravando vídeos. Claro que infelizmente eu não consigo gravar todos os dias, eu não consigo colocar vídeo todos os dias, mas sempre que eu posso, né, eu gravo um vídeo e coloco aqui, né, para que os irmãos possam meditar na palavra do Senhor junto comigo. Então, eu entendi que o justo, de fato, ele vive pela fé, né? E nós não cobramos, né? Não tiramos dízimos nem pedimos ofertas aqui, como eu disse, né? Aqui nos cultos da nossa pequena congregação. Porém, o Senhor tem sido tão bom, irmãos, e eu tenho conseguido, né? Eu vou até tirar a palavra eu, né? O Senhor tem pago o meu aluguel, o Senhor tem colocado comida na minha mesa, né? O Senhor tem me ajudado, o Senhor tem cuidado de mim de uma forma extraordinária, né? Eu sempre nas minhas orações eu digo, Senhor, como eu conseguiria, né, manter uma casa dessa se não fosse o Senhor? Né? Então, irmãos, o justo, ele vive pela fé, né? Hoje é 4 de março, né? O meu aluguel, irmãos, ele vence todo dia 10 de março. Aliás, todo dia 10 de cada mês, né? E o Senhor, irmãos, tem
pago o meu aluguel em dias. Irmãos, isso é impossível para mim. Isso é algo impossível de acontecer, irmãos. Se eu fosse agir pela força do meu braço, né? Talvez se eu viesse fazer campanhas aqui no meu canal, né? Voto para isso, voto para aquilo, estimular as pessoas, talvez eu até conseguiria, porém, aonde Deus estaria sendo glorificado nisso? Né? Aonde Deus estaria sendo glorificado se eu agisse pela força do meu braço? Né? Então a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Né? E eu tenho lutado, irmãos, para viver assim. Tem um livro, eu até recomendo os irmãos para lerem esse livro, Heróis da Fé. E lá fala sobre a biografia de um homem chamado George Miller. Era um irmão que ele mantinha orfanatos, né? E ele vivia pela fé. Ele não era pastor assalariado, ele não era pastor, né, de uma igreja onde ele podia contar com o pagamento todos os meses. Ele vivia pela fé. Né? A história dele é fantástica, é maravilhosa. Eu me inspiro, né? Me inspiro nele, né, para continuar vivendo assim pela fé. Então, Deus, ele tem me abençoado, ele tem usado alguns irmãos, né, que tem me ajudado, sem que seja necessário, sem que fosse necessário eu ligar para os irmãos e dizer para os irmãos: olha, irmãos, dá para vocês aí se organizarem e tirarem um valor todo mês para me ajudar a pagar aluguel. Não foi preciso, não foi necessário fazer isso. Deus, né, tem levantado pessoas, né, para me ajudar, pessoas que às vezes eu nem conheço. Então, irmãos, pessoas que eu nem conheço, que às vezes trazem um alimento para mim, né, enviam uma cesta básica. Irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Né? Então, o justo viverá pela fé. Né? Então, que nós, como pregadores do Evangelho, possamos compreender isso e confiar no Senhor. Irmãos, quando nós confiamos no Senhor, quando nós deixamos o Senhor agir e quando nós, né, não tentamos dar aquela ajudinha para o Senhor, agir com a força do nosso braço, quando é que nós agimos com a força do nosso braço? É quando a gente se preocupa, o aluguel vai vencer, a água vai vencer, a energia vai vencer. A gente vai viajar, por exemplo, se a gente tem um carro, vai viajar, não tem um combustível, e aí a gente se preocupa, né? A gente se preocupa e aí a gente começa a desenvolver mecanismo para arrecadação. Por exemplo, vem num canal ou usa uma emissora de rádio, de TV, né? E aí começa a distribuir carnês, começa a distribuir boletos para as pessoas investirem, quando na verdade nós temos um instrumento muito eficaz, que é a nossa fé, né? É a nossa confiança. Então, quando nós oramos ao Senhor, colocamos as nossas necessidades diante do Senhor, Ele supre as nossas necessidades. E isso é maravilhoso, irmãos. Olha, eu vou falar para você, viver pela fé é algo que te possibilita a ver o sobrenatural de Deus. É algo que te possibilita ver o milagre de Deus. Isso é tremendo, né? Isso é maravilhoso. Eu lembro que um dia eu estava em Brasília, numa madrugada, e o Senhor disse para mim: filho, arrume suas malas, você vai para São Paulo. Foi a primeira viagem que eu fiz a São Paulo. Eu nunca tinha ido a São Paulo em toda a minha vida. E o Senhor disse: arrume suas malas e amanhã você viaja para São Paulo. Eu lembro que na época eu tinha R$400 no meu bolso. E eu não tinha a carteirinha de passe livre, que hoje eu tenho, mas eu não tinha essa carteirinha. Eu paguei a passagem, né? E fiquei com R$250 no meu bolso. Esses 50 eu usei para me alimentar na estrada e fiquei com R$200. Eu tenho uma irmã em Brasília e nessa época eu estava na casa dela. E essa minha irmã, ela perguntou para mim: mano, você vai para São Paulo, tem alguém que vai te esperar lá na rodoviária, aonde você já tem lugar para ficar? E eu não podia dizer para minha irmã, né, que eu estava viajando para São Paulo com apenas R$200 no meu bolso, eu não conhecia ninguém em São Paulo, eu não podia dizer para minha irmã que eu não tinha lugar fixo, um lugar certo para ficar. Porém, eu também não podia mentir, né?
E aí eu só dizia para minha irmã, não, fica tranquilo, tá tudo certo. Deus está no controle de tudo. Então ela me deixou na rodoviária, né? E eu embarquei no ônibus. E dentro desse ônibus, Deus falou aqui ao meu coração, que era para eu ir para Cachoeira Paulista, porque lá eu ia encontrar um padre muito famoso, né? Não vou aqui dizer o nome dele, que era para eu evangelizar, falar do amor de Deus para aquele padre. Então eu cheguei em São Paulo e o Senhor me levou a uma igreja. E o Senhor disse, filho, antes de você ir para Cachoeira Paulista, eu vou mostrar para você como os homens têm feito com a minha obra. Os homens não têm confiado em mim. Os homens eles não sabem o que é viver pela fé. E o Senhor me levou a uma igreja enorme, acho que mais de 15 mil membros, não vou dizer o nome aqui dessa igreja, questão de ética. E o Senhor me mandou dar todo o dinheiro que eu tinha. O Senhor me mandou abençoar 3 pessoas, né? E ficar com 50 reais no meu bolso. E assim eu fiz. Na hora de tirar a oferta, um obreiro disse assim, quem aqui quer ofertar na casa do Senhor? Eu me levantei, eu tinha 50 reais no meu bolso, e eu me levantei para ofertar. Ele bateu a mão no meu ombro e disse assim, você vai ofertar um cartão de crédito, talão de cheque ou dinheiro em espécie? Eu disse dinheiro. Ele disse, a menor oferta é R$1.000. Você tem? Se você não tem, meu amigo, volte e sente lá no seu banco, porque a menor oferta é de R$1.000. Irmãos, aquilo me causou uma tristeza tão grande, aquilo me deu uma tristeza tão grande. Eu disse, Senhor, o que está acontecendo? E naquele momento eu saí, né? Eu saí do culto e aí me deu vontade de ir ao banheiro. E quando eu estava procurando um banheiro, chegou um homem e disse assim, amigo, você quer ajuda? Eu falei, eu preciso encontrar um banheiro. Ele disse, eu te ajudo. O Espírito Santo falou aqui no meu coração, filho, prega para ele. Prega para ele porque ele precisa de salvação. Eu disse, amigo, você gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Ele disse, eu estou aqui para isso. Mas lá na frente ninguém chama? O pessoal lá na frente só fala de dinheiro? Falei, meu Deus. E aquilo ali, irmãos, naquela manhã, o Senhor falou muito ao meu coração. O Senhor me mostrou, né, como os homens têm feito com a obra do Senhor. E eu permaneci naquela igreja ali por alguns dias, 2 dias. O Senhor me fez assistir ali mais ou menos uns 6 a 7 cultos. E o Senhor disse, filho, observa, vê como os homens têm feito com a minha palavra. Nessa igreja, irmãos, eu presenciei coisas terríveis. Eu presenciei uma certa vez, um obreiro disse assim, quem aqui gostaria de ganhar um presente? Nós queremos presentear você. Quem aqui gostaria de ganhar um presente? Levante a sua mão. E quando as pessoas levantavam a mão, ele dizia assim, nós vamos dar um livro do apóstolo fulano de tal, nós vamos dar um livro para você de presente, é presente. E você vai trazer no altar uma oferta no valor de R$100. Irmão, que presente é esse? Fala para mim. Que presente é esse que eu tenho que pagar, né? Então, essa foi uma das coisas que eu presenciei ali. Uma outra situação que eu presenciei foi a esposa desse apóstolo. Ela colocou um colchão no altar e ela disse, olha, esse colchão aqui eu utilizo quando eu estou jejuando, eu venho aqui para o templo e eu durmo no altar nesse colchão. Então você vai trazer a sua oferta, vai depositar em cima desse colchão e depois eu vou me deitar sobre ela para abençoar a sua vida, para abençoar as ofertas que você trouxe. Irmãos, isso não está na palavra de Deus. Isso não está de acordo com a palavra de Deus, né? Tudo isso eu presenciei, irmãos. Tudo isso eu estava lá, não foi ninguém que me contou, eu não ouvi num programa de rádio, alguém não chegou para contar para mim, eu não li isso num jornal, eu não vi isso em um programa, não, eu estava lá, né? E certa noite eu estava lá, não tinha mais dinheiro, né? Eu não tinha dinheiro para
digamos assim, ficar no hotel. E eu não conhecia ninguém naquela cidade. Foi a primeira vez que eu fui a São Paulo. Quando chegou a noite, irmãos, eu presenciei dentro daquela igreja, aquelas pessoas, os obreiros, expulsando moradores de rua lá de dentro daquela igreja. Dizendo: aqui você não pode dormir. Aqui você não pode ficar. Aqui não é albergue. E é ordem. Nós estamos cumprindo ordem do apóstolo tal e da esposa dele. Falava o nome dela, que aqui eu não vou mencionar o nome deles. Eu disse: meu Deus, vai sobrar para mim. Vão já me tirar daqui também. E Deus falou para mim: calma, calma. E de repente chega um homem e diz assim para mim: irmão, tudo bem? Eu disse: tudo bem. Ele disse: olha, você é de onde? Você veio de onde? Eu disse: eu vim de Brasília. Ele disse: eu estou lhe perguntando isso porque eu senti no meu coração, Deus falou comigo para eu pagar 2 noites para você, 2 diárias em um hotel para você. Que foi exatamente os 2 dias que o Senhor me fez ficar naquela igreja, me fez, assistir os cultos ali daquela igreja e presenciar essas coisas e outras que eu presenciei durante o tempo que eu estava lá. Irmãos, e quando foi na última noite que eu dormi naquele hotel, de manhã cedo eu estava orando, me levantei, me coloquei de joelhos no pé da cama e disse: Senhor, o Senhor disse para eu ir para a Cachoeira Paulista, e agora, como é que eu faço para chegar lá? Senhor, eu não sei aonde é, eu nunca fui lá, mas o Senhor me levou em uma igreja. E aí o Senhor disse: primeiro você vai assistir um culto nessa igreja. Irmãos, eu saí do hotel sozinho, só eu e Deus, com a bengala na mão e uma mochila nas costas. Como eu andava muito e eu não tinha onde morar, o que eu possuía na época era uma mochila com roupas, algumas roupas dentro, e alguns exemplares da Bíblia em Braille, que eu carregava dentro de uma sacola plástica. E quando eu saí do hotel, interessante, irmãos, Deus preparou um homem que me levou até o ponto de ônibus, parou o ônibus, me colocou dentro do ônibus e falou com o motorista para me avisar quando chegasse à igreja onde o Senhor havia falado ao meu coração para eu ir. Chegando nessa igreja, eu assisti o culto. Quando eu estava saindo, um homem por nome de José, eu lembro o nome dele, José, ele não é brasileiro, ele é da Angola. Ele falou para mim assim: missionário. E nessa época, irmãos, eu não era conhecido, eu nunca tinha aparecido na internet, Eu não era conhecido nessa época. Se fosse hoje, eu poderia dizer: não, ele me viu, ele viu algum vídeo meu, ele me viu na internet, mas naquela época não. E ele disse assim: Deus me disse que você é um missionário e que você vai fazer uma viagem e Deus mandou eu te dar uma oferta. E ele me deu R$50. E eu fui então para o terminal, Deus preparou 2 pessoas que me acompanharam até a estação do metrô. Na verdade, me levaram até a rodoviária. E quando eu cheguei na rodoviária, eu comprei a passagem e fiquei sem dinheiro. E nessa época eu estava em um propósito, E eu estava me alimentando apenas com frutas, legumes e verduras. Mas naquele dia eu não tinha tomado um suco, eu não tinha comido uma fruta, eu estava sem café da manhã, eu estava sem comer nada até aquele momento, era mais ou menos 13h. Quando de repente uma mulher bate no meu ombro e ela diz assim para mim: oi, moço, tudo bem? Eu disse: tudo bem. Ela disse: o meu nome é Edna, eu estou vindo de Sergipe, estou indo para o Rio de Janeiro. Quando eu olhei para você, eu ouvi uma voz dentro do meu coração, dentro de mim, moço, que falou assim: dá para ele uma maçã, uma pera e uma ameixa. Ela disse: você quer? Eu peguei aquelas frutas, comi, e entrei no ônibus para a Cachoeira Paulista. Quando eu entrei no ônibus, eu disse no meu pensamento, falei: Senhor, eu estou com sede. O Senhor disse para mim: filho, calma, prega a minha palavra e deixa que eu cuido de você. E entra um homem vendendo suco e água. Ele entrou vendendo suco e água. E de repente senta um outro cidadão do meu lado. E quando ele senta, ele vira para mim e diz: a paz do Senhor, irmão. Eu falei: meu Deus, como é que esse homem sabe que eu sou
né? Como é que esse homem sabe que eu sou crente, meu Deus? Como é que ele sabe que eu sou servo do Senhor? Eu disse, varão, como que você sabe que eu sou servo do Senhor? Ele disse, eu olhei para o seu rosto, né? Eu olhei para o seu rosto e eu te identifiquei. Ele disse, irmão, Deus mandou eu fazer algo por você. E ele chamou o vendedor de água. E ele comprou uma água e um suco. E ele me deu. Ele disse, Deus mandou eu dar para você água e suco. Irmão, olha que coisa linda. O justo viverá pela fé. Eu estava naquele ônibus sem nenhum centavo no meu bolso, com um destino. Ao chegar em Cachoeira Paulista, na rodoviária, eu não conhecia ninguém naquele lugar, irmão. E aquele homem que entrou no ônibus, que me pagou a água e o suco, ele ia para uma cidade chamada Cruzeiro, fica próximo à Cachoeira Paulista. E eu desci, fui ao banheiro, e lá no banheiro eu fiz uma oração. Eu disse, Senhor, como é que eu vou fazer agora? O Senhor disse, filho, lá fora já tem alguém que vai levar você. Tem um carro lá para levar você. E quando eu saí do banheiro, eu fui abordado por um irmão que ele disse assim, o nome dele é Luiz Carlos. E esse irmão, ele trabalha na rodoviária de Cachoeira Paulista, ao menos naquela época ele trabalhava lá. Ele disse, olha, o meu nome é Luiz Carlos, é Luiz, ele falou, é Luiz, e eu sou membro de uma igreja, ele falou o nome da igreja que ele congrega, e ele falou assim, eu estou de carro aqui, fala para mim para onde você quer ir, eu te levo para onde você quiser. Irmãos, que coisa linda, que coisa tremenda, irmãos. E aí eu disse, Senhor, eu vou para onde? E o Senhor falou no meu coração, diga a ele que você vai para a Assembleia de Deus. Eu disse, irmão, eu vou para a Assembleia de Deus. E o Senhor disse para mim, quando você chegar lá, você vai contar para a pessoa que vai te receber, você vai dizer que você veio aqui, dirigido por mim, para anunciar o meu evangelho para o padre fulano de tal. E você vai ver, filho, eu vou mostrar para você que já não existe mais amor entre o meu povo. As pessoas já não dão mais importância, já não ouvem mais a minha voz. As pessoas elas não sabem o que é fé. Irmãos, quando eu cheguei naquela igreja, aquele irmão me deixou lá, eu disse, irmão, o senhor pode me deixar aqui, daqui eu me viro. Alguém veio, me atendeu, e eu contei a essa pessoa, né, e disse a essa pessoa que eu tinha ido ali, né, anunciar o evangelho para um padre, e que eu precisava apenas de um apoio, eu precisava apenas de um lugar para dormir aquela noite. E aquele irmão disse assim para mim, olha, não posso fazer nada por você. E o pastor aqui nem na igreja ele vem hoje. Eu disse, Deus, o que está acontecendo? Será que eu estou confundindo a voz do Senhor com os meus pensamentos? Eu vim aqui porque eu quis ou foi o Senhor? Irmãos, olha só, existem momentos que mesmo a gente vivendo pela fé, a gente às vezes tem esse momento, essa fraqueza humana. Lembra de João Batista, lá no capítulo 11 de Mateus? Ele mandou os discípulos perguntarem a Jesus se Jesus era mesmo o Messias, ou se eles deviam esperar um outro Messias, né? O próprio Elias, quando ele estava fugindo de Jezabel, depois de ter matado 850 profetas de Baal, Elias teve um momento de fraqueza. Elias desejou a morte. Porém, irmãos, nesses momentos nós não podemos nos entregar, né, à dúvida, não podemos nos entregar às nossas fraquezas. Nós temos que olhar para Deus, olhar para... Eu sempre costumo dizer que o problema do ser humano é que ele esquece do que Deus faz por ele. E quando ele esquece do que Deus faz por ele, ele olha só para o momento, ele olha só para aquela circunstância, e aí o desespero bate. Mas eu olhei para tudo que Deus fez, para eu poder chegar ali naquele lugar. Eu disse, não é possível. Não, Deus fez tudo para eu chegar aqui. Eu disse, Senhor, e agora? O que eu faço? O Senhor disse, comece a andar pela rua. E você vai encontrar alguém. E quando você encontrar essa pessoa, você vai pedir para ela te deixar na próxima igreja. Eu falei, tá bom, Senhor.
E eu comecei a andar, só eu e o Espírito Santo, a mochila nas costas, a bengala na mão, né? E de repente uma mulher parou e falou assim: moço, boa tarde. Eu falei: boa tarde. Ela disse: você vai para onde? Eu disse: eu vou para aquela igreja ali na frente. Ela disse: eu levo você lá. Ela disse: eu conheço o pastor de lá, eu levo você lá. E ela começou a me guiar, ela estava numa bicicleta. Ela estava numa bicicleta e aí eu coloquei a mão sobre o ombro dela e ela então me conduziu até aquela igreja. Quando chegamos lá, a igreja ainda estava fechada. Ela disse: eu vou ficar aqui com você e vou esperar o pastor chegar. De repente o pastor chegou o pastor e mais algumas outras pessoas abriram a igreja e ela me deixou lá. E aí eu falei com o pastor que eu estava ali, que eu precisava pregar para o padre, né? Contei para ele o que o Senhor havia feito para eu chegar até ali. E aquele pastor, ele é cadeirante, né? Ele tem um problema, ele tem uma deficiência física. Ele virou para mim e disse assim: irmão, o que eu posso fazer por você é indicar um albergue para você. Ele pensou: não, também eu posso levantar aqui, posso ver se a gente consegue algum dinheiro, e aí a gente manda para um albergue. Aí o Senhor falou aqui no meu coração: não, filho, albergue não, eu cuido de você. O Senhor falou: tudo que eu queria, filho, a minha vontade era que as pessoas às quais você procurou te ajudassem a chegar a esse padre. Irmãos, que coisa interessante, que coisa maravilhosa, irmãos. E aí a irmã disse assim, tinha uma irmã que falou assim: pastor, tem um irmão aqui em Cachoeira Paulista que ele recebe missionários. Aí ele falou assim: ah, é? Ela falou: é, pastor. Aí o pastor falou assim: ah, eu conheço ele. Aí o que o pastor fez? Ele falou assim para mim: irmão, olha, você vai aqui à direita, depois você dobra à esquerda, aí você vai passar pela linha do trem, aí você continua. Aí a irmã falou: pastor, ele é cego. Ele é cego, pastor. Como é que o senhor está explicando isso para ele? Pastor, a igreja tem uma Kombi. Libera a Kombi da igreja para a gente levar ele lá. Olha só, irmãos. Olha só. As pessoas, elas muitas vezes, elas não se colocam no lugar das outras, né? Aquele pastor, mesmo com a deficiência física, ele não lembrou que eu tenho uma deficiência, ele foi me explicar como é que eu ia chegar lá, ao invés, né, de disponibilizar o transporte que a igreja tem, né, para me deixar lá na casa onde eu precisava chegar. Resumindo para você, eu cheguei nessa casa, fui bem acolhido, passei 11 dias em Cachoeira Paulista. Nós conseguimos evangelizar 35 pessoas, foram 35 almas que aceitaram a Jesus. Através dessa viagem, Deus preparou uma irmã por nome de Adriana, que mora na cidade de Pindamonhangaba, e eu consegui levar o evangelho até esse padre. Queridos, o justo viverá pela fé. A Bíblia diz que Deus, ele ama quem dá com alegria. Então, irmão, eu peço que você ore ao Espírito Santo. Quando você assistir alguém, né, te pedindo oferta, alguém pedindo que você faça um voto para ajudar essa pessoa, pergunte ao Espírito Santo se você deve fazer isso. Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. A Bíblia não diz que Deus ama quem dá por obrigação. A Bíblia não diz que Deus ama quem dá por emoção. A Bíblia não diz que Deus ama quem dá, né, por essas coisas, não. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E desconfie quando as pessoas colocarem para você um valor, uma meta. Olha, você tem que dar tanto. Você tem que dar esse valor, você não pode dar menos do que esse valor. Você pode até dar mais, mas menos você não pode. Desconfie disso. Pergunte ao Senhor se de fato, né, se de fato você deve ajudar. Eu não vou dizer para você não fazer. Eu não vou dizer para você não ajudar essa pessoa. Eu vou dizer para você consultar a Deus. Consulte ao Espírito Santo. Pergunte para Ele, porque o justo, ele viverá pela fé. Ele viverá guiado pelo Espírito Santo. Ele viverá conduzido pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Então, pergunte a Deus.
Lá no livro de Josué, capítulo 9, nós vamos ver um fato interessante lá, que Josué ele foi enganado pelos gibeonitas porque ele não consultou a Deus. Ele não perguntou para Deus de onde era aquele povo, né? Quando os gibeonitas descobriram, né? Ouviram falar que Deus ele dava vitória aos israelitas, eles então fizeram um plano para enganar Josué a fim de que eles não fossem mortos. E quando eles chegaram diante de Josué, eles disseram: olha, nossas sandálias estão gastas pela viagem, o nosso pão era quentinho e agora está bolorento, os nossos odres eram novos e agora estão velhos, porque nós viemos de um lugar distante. E na verdade eles não estavam falando a verdade para Josué. E Josué, por não consultar a Deus, teve que fazer um acordo, fez um acordo com os gibeonitas. Então, não faça como Josué fez naquela época. Consulte a Deus, pergunte ao Senhor. Isso é importante, irmão. Se você for guiado pelo Espírito Santo, você não será enganado por ninguém. Se você for guiado pelo Espírito Santo, ninguém vai extorquir a tua fé. Se você for dirigido pelo Espírito Santo, ninguém vai arrancar de você. Ninguém vai tirar o último que você tem. Ninguém vai tirar, né, a provisão que você tem para cuidar da sua família. Ninguém vai tirar. Porque o Espírito Santo não vai deixar. Se você for conduzido pelo Espírito Santo, isso não vai acontecer. E você, que não consegue confiar, que não consegue acreditar, que não consegue descansar no Senhor, se você descansar em Deus, se você descansar no Senhor e acreditar e confiar que Ele vai trazer o sustento, que Ele vai trazer a provisão que você precisa para a sua vida, tenha certeza disso. Deus não deixará você na mão. Deus não te abandonará, porque o justo viverá pela fé. Faça como Paulo. Não cobre para pregar a palavra. Não cobre para evangelizar. Não cobre para adorar o Senhor. Não cobre para fazer a obra de Deus. Porque se você agir assim, Deus, Ele vai cuidar de você. Deus não vai deixar faltar nada para você. Deus vai te alimentar, Deus vai te vestir, Deus vai te calçar, Deus vai te dar moradia, Deus vai cuidar de você. Porém, você precisa confiar. Porém, você precisa acreditar. E um detalhe interessante, não faça a obra de Deus dizendo: Senhor, eu vou fazer, mas o Senhor tem que cuidar de mim. Senhor, eu vou fazer isso, mas o Senhor não pode. O Senhor tem que cuidar de mim. Não precisa você fazer isso. Não precisa você cobrar Deus. Porque Deus, Ele não tem amnésia. Deus, Ele não tem problema com esquecimento. Ele não esquece. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz que nenhum trabalho para Deus é em vão. A Bíblia diz que Deus, Ele não esquece. Ele não esquece de nada do que você faz. Nada. E Deus, Ele não esquece. Está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Amém, queridos? Queria deixar essa mensagem. Eu fui tocado pelo Senhor nessa manhã para gravar essa mensagem, porque eu tenho certeza absoluta, irmãos, que muitas pessoas deixaram de acreditar no Senhor. Muitas pessoas deixaram de viver pela fé, né? Eu já ouvi de algumas pessoas, né, dizerem que já viveram pela fé, que já experimentaram o sobrenatural de Deus, mas que hoje elas não vivem mais, elas cansaram. Ou seja, elas decidiram viver pela força do seu braço, né? E aí elas fizeram do Evangelho uma fonte de arrecadação, né? Elas fizeram do Evangelho, irmãos, o que infelizmente nós estamos vendo hoje. E isso não tem agradado a Deus. Eu lembro de um episódio que eu presenciei no Amapá, um missionário que chegava na casa das pessoas e distribuía envelopes para que as pessoas colocassem um valor dentro daquele envelope. E não podiam botar menos de R$50. E dizia que aqueles envelopes ele ia levar para o monte, junto com a oferta, um pedido de oração. E aí uma irmã
chegou na casa onde esse missionário estava hospedado. Eu não sei nem se eu posso chamar essa pessoa de missionário. E a irmã foi ao banheiro. Quando a irmã foi ao banheiro, e ao colocar, usar o banheiro, ela olhou dentro do cesto um monte de papel. E ela, por curiosidade, olhou. E quando ela pegou o papel, o primeiro papel que ela pegou era o nome dela. E quando ela saiu do banheiro, ela virou para aquele homem e disse: e aí, irmão, você já foi no monte? Já foi orar pelas pessoas que colocaram o voto dentro daqueles envelopes? Ele disse: já, irmão. E ela disse: por que que eu encontrei esses papéis dentro do cesto e por que que o meu nome estava lá? Então, irmãos, sabe por que que as pessoas são enganadas? Porque elas não consultam o Espírito Santo. Elas não perguntam a Deus o que elas devem fazer. Elas não perguntam a Deus se aquilo ali é de fato, se aquilo provém do Senhor. Então, eu quero deixar essa mensagem para você. Eu quero orar com você. Feche seus olhos e ore comigo. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te glorificar, meu Pai, porque o Senhor, meu Deus, tem falado aos nossos corações. A tua palavra, meu Pai, ela, Senhor, não nos deixa enganados. O teu Espírito Santo está aqui, Senhor, na terra, Senhor, para nos auxiliar, para nos ajudar, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, nesse momento, Pai, nos perdoa, porque muitas vezes, Senhor, fazemos algo sem consultar o Senhor. E quando fazemos, Senhor, isso, certamente nós, Pai, temos a grande probabilidade, certamente erramos, quando não consultamos, quando nós não buscamos, Senhor, em Ti, Pai, as respostas para as nossas indagações, para as nossas dúvidas. Pai querido, que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Pai querido, que o Senhor abençoe cada irmão, Senhor, cada pregador do Teu Evangelho, cada pessoa que faz a Tua obra por amor, cada missionário espalhado por esse mundo, meu Pai, que nesse momento, Pai, está sendo perseguido em algum país, que nesse momento, meu Pai, está orando ao Senhor e pedindo a provisão do Senhor. Pai, que o Senhor possa, meu Deus, derramar a Tua bênção e a Tua graça sobre cada um de nós. Pai, que nós possamos compreender que o justo viverá pela fé e que nós possamos, Pai, de fato, acreditar e confiar em Ti. Pai querido, nós Te louvamos e nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todos sempre e que esta palavra possa produzir em nós frutos do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.